capítulo 7, a partir do primeiro versículo. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu, toda a tua casa na arca, porque te visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal vivo tomarás para ti 7 macho e sua fêmea. Mas dos animais que nascem vivos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem vivas a semente sobre a face de toda a terra. Porque passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E desfarei sobre a face da terra toda a substância que vive. E fez Noé conforme a tudo o que o Senhor lhe ordenara. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. E entrou Noé, os seus filhos, e sua mulher, e as mulheres de seus filhos, com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos, dos animais que não comem, e das aves, e de todo o resto sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E no mesmo dia entrou Noé e Sem para o Jafé, e os filhos de Noé, como também a mulher de Noé, e as 3 mulheres e seus filhos com ele e todo animal conforme sua espécie, e todo gado conforme sua espécie, e todo o resto que se move sobre a terra conforme sua espécie, e toda a ave conforme sua espécie, todo o pássaro de toda a qualidade. E de toda a carne que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor se fechou por nós. Na semana passada, até a semana passada, a nossa leitura se restringiu até o versículo 7. Hoje nós estendemos um pouco mais a leitura com o objetivo de ressaltar um aspecto que retrata até a metodologia do nosso estudo nas manhãs de sábado. Muitas vezes nós vamos e voltamos e retomamos alguns aspectos. Se nós observarmos a leitura, aqui nós identificamos esse mesmo movimento no relato de Moisés. Vai e volta. Repete, retoma, há uma fixação do processo a partir desse movimento de vai e volta, definindo que essa reslagem ou essa estratégia mais analítica ainda é um componente necessário para o nosso processo de aprendizagem. Alguns versículos têm um aspecto sintético claro, define todo o movimento em apenas um versículo, mas alguns necessitam retomar e desdobrar ponto a ponto, definindo que essa é uma caminhada necessária no nosso processo evolutivo. Mas nós temos ainda muitos aspectos a serem trabalhados nos primeiros 7 versículos. Na semana passada, a nossa abordagem foi mais linear, mais horizontal. E hoje nós vamos tentar, nesses primeiros 7 versículos, tentar pensar aspectos que podem nos projetar a uma avaliação um pouco mais verticalizada, no sentido da questão espiritual. No primeiro versículo, nós temos 2 aspectos que merecem um registro especial. Depois disso,
Depois disse o Senhor a Noé: entre tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Aqui nós observamos dois aspectos que falam da dinâmica e da pontuação. Te hei visto. Te hei visto. O justo já foi trabalhado no capítulo anterior, definindo um posicionamento de Noé como alguém que estava na linha da lei, trabalhando aquela coerência entre aquilo que ele já conhecia e seu projeto operacional no dia a dia. Mas, mais importante que agir dessa forma é ser identificado como alguém que assim atua. Te hei visto. É notório, algo que salvador. Muitas vezes, no nosso posicionamento, ainda se referia a um projeto, a uma proposta interna. Noé já havia saído desse contexto. Ele já havia conseguido transformar aquilo que apreendeu da lei, a lei escrita na sua consciência, em vida. Uma vida vivida, permitindo a identificação. E é através da nossa vida que nós somos identificados. E muitas vezes por nós mesmos. São as nossas ações e as nossas reações que geram para nós um plano de identificação pessoal. Muitas vezes nós nos surpreendemos com as nossas ações, e mais ainda com as nossas reações. Então, assim, eu não podia imaginar que eu ainda estivesse nesse piso, nessa condição. E esse desafio é de toda hora. O Senhor para nós não é mais aquele Senhor externo, o Senhor de fora. Nós já sabemos que existe uma dinâmica interna onde o nosso Deus imanente fala por nós e através de nós, no sentido de nos conectarmos à grande ordem universal. Aquilo que nós identificamos desse Senhor que nos diz, aquilo que nós conseguimos decodificar, que seria o mesmo que a assimilação daquilo que a lei me diz. A lei nos diz na minha consciência. O como ler de cada coisa. Como ler a lei na mente do mundo. Essa leitura interna permite o reconhecimento daquilo que o Senhor diz. E é o Senhor que dá essa definição ou esse diagnóstico de que a vida está num plano de coerência tal que houve um ajuste entre aquilo que se sabe, aquilo que se conhece, aquilo que se reconhece e aquilo que é vivido no dia a dia. Te hei visto. O que tem sido visto a partir das nossas ações e reações? Esse seria o ponto de reflexão que nós identificamos nesse primeiro versículo. Mas ainda há um outro contexto que precisa ser valorizado diante de mim nessa geração. Em alguns momentos, alguns companheiros trabalhando, no plano de busca de ideias, trouxeram um questionamento se Noé já seria alguém com uma qualificação de construção, tempo de construção. E nós vamos lá e observamos que também Noé está sujeito a alterações, a se embriagar com vinho, a se vestir e se apresentar de forma indevida. Mas a questão, no capítulo 7, define que ele é justo, mas não é puro. Vamos colocar puro aqui como tudo puro, na escala do Espírito.
ele ainda não é anjo, ele ainda não é arcanjo, ele ainda não é serafim. Ele é homem. E o homem, que nesta geração, é alguém que vive no plano de justiça. Ele é justo. A sua purificação, aqui, o processo de purificação dinâmico de Noé pode ser avaliado neste dia, nesta geração, nesse ciclo. Então aqui nós percebemos a relatividade do processo evolucional. Nós estamos numa assimilação, numa conquista plena de valores, e que será avaliado passo a passo. Qual o meu plano de conquista na atualidade? Antes, o que eu fazia e o que eu faço hoje. Tá? Então, nós podemos identificar que existe uma relatividade para ser reconhecida também. Uma relatividade a ser reconhecida. Então, para essa geração, está bom demais. Tá? Isso cria para nós aquela aceitação necessária. Porque a nossa verdade, por vezes, nos projeta a um plano de conquista que nós ainda não temos. Nós queremos acertar sempre. É isso? Nós queremos a aprovação geral. No fundo, nós gostaríamos que todos aceitassem as nossas escolhas, que todos entendessem aquilo que é a nossa forma de ver. Nós gostaríamos de uma condição de aceitação, tipo assim, unânime. Só que isso não existe pela condição humana, pela heterogeneidade dos seres. Cada um que eu fiz vai avaliar processos de conquista a partir do seu olhar. Visto por seres que já conquistaram um plano ascensional além do nosso, certamente as nossas atitudes, as nossas reações serão vistas como estágios de evolução. E é por isso que a Emmanuel fala que a Terra é um grande berçário, porque nós ainda estamos nos primeiros movimentos da vida, trabalhando essa possibilidade de caminhar por nós mesmos. Então, no berçário mesmo, você tem assim, crianças que estão na primeira fase, nos primeiros passos, mas que ainda demandam uma assessoria muito grande, e demandam cuidado de gente. E esse cuidado nos chega a partir daqueles que caminham junto conosco. E por vezes falam conosco como se fosse a voz do Deus transcendente. Que é aquilo que nós encontramos nos livros dos Espíritos. Quando nós estamos aqui. Eles são amando o Senhor, eles que decidem as virtudes do céu. Eles é que estão ali sinalizando para nós, para que nós não percamos tudo. Mas a nossa condição ainda é. E a gente se encontra no mercado querer mesmo de planejar comportamentos próprios que ingressar na universidade do Espírito, aí nós vamos falar, Universidade do Espírito de trajetória, é no mínimo uma sensatez. Nós não vamos pular etapas. A evolução se dá passo a passo. E aí sim, a vaidade, que tem sido um componente que nos adiciona, através de várias máscaras, porque a vaidade, nós já estudamos muito sobre o medo aqui. E falamos do medo e as suas máscaras. Mas a vaidade também é presa de máscaras. A vaidade se apresenta para nós, por vezes, como um padrão de indiferença, a colocação dos outros. Por vezes, a vaidade se apresenta como perfeccionismo exagerado. A vaidade, por vezes, se apresenta como um padrão de intransigência, de inflexibilidade. Por vezes,
essa própria vaidade se apresenta para nós como uma certa intransigência, porque ou é do meu jeito ou não é. Nós temos uma série de comportamentos que retratariam. Nós poderíamos dizer que a prepotência, tá? Seria uma máscara da vaidade. Nós podemos dizer que a própria exigência é uma máscara da vaidade. Autoexigência e exigência com o outro. Tá certo? E Salomão falou que qual é o problema do ser humano? Vaidade. Vaidade. Então, palavra, vaidade. Então, se a sabedoria, se aquele que representa alguém que conquistou um plano de sabedoria imenso, definiu que é na vaidade que nós temos plano de grande dificuldade, nós precisamos refletir sobre ela, tá? Para que ela não nos tire do piso que nos é próprio. Agora, a questão é essa. O nosso piso real. Qual é o nosso piso? Para sair da vaidade, nós vamos precisar trabalhar, e a proposta é criarmos drenos para que ela saia de nós de forma a não nos violentar, de forma a não nos agredir, de forma a não nos envenenar. Porque ela é um tóxico da alma. Tá certo? Ela é um tóxico da alma. E como um tóxico, é algo que precisa ser saneado. Então, os drenos funcionam como componentes saneadores. Em termos de esgoto, o que é? Saneamento básico. Então, criar um saneamento básico para nos libertarmos dessa vaidade. De que maneira? Alguns componentes são finalizados pela própria espiritualidade como componentes úteis e indispensáveis para que ela seja trabalhada. O primeiro deles, qual seria? Como que a gente trabalha a vaidade? Humildade. E aí nós precisamos resgatar o que nós entendemos sobre essa humildade. E a humildade, sem dúvida, é aquela capacidade de reconhecermos os nossos limites, reconhecermos a nossa pequenez, reconhecermos a nossa idade, reconhecermos quem somos. Não somos seres prontos. Estamos muito longe da condição de espíritos já puros, que já passaram pelo processo de purificação. Nós estamos em processo. A nossa vida é um processo de purificação. Sem essa humildade, nós não conseguiremos qualquer movimento. Além da humildade, outras virtudes serão necessárias, como o tempo. Qual que nós poderemos verificar aqui, além da humildade? Ter paciência, dá para trabalhar com a vaidade, porque nós precisamos ter a manutenção de uma paz íntima para perceber no movimento de ação e de reação quando foi que nós fomos presos novamente pela nossa vaidade. Quando foi? Por vezes, nós caímos num estado de abatimento tal porque nós cometemos um pequeno erro, pequeno desvio. E alguém chama a nossa atenção. Alguém já viveu isso aqui, né? Então, alguém chamou a atenção. Tipo assim, você bateu uma porta, uma coisa boba, né? Como você deixou a porta bater? Ou, sei lá, o copo ficou sujo e quebrou, você deixou o copo fora do lugar. Só uma molhada, você deixou o toalha molhada em cima da cama. Coisas pequeninas. E por vezes, isso gera em nós uma necessidade interna que como se tivesse uma energia tão grande que a movimento, até mesmo muito mínimo, para que a gente perceba como são pequeninas coisas, são muito pequenas coisas, que ativam em nós o quê? A marca do perfeccionismo. Como que eu posso, né? Deixar o copo ali? Como que eu não lavei o copo? Como que eu não pensei que a toalha molhada depois de deixar na cama molhada?
Então surge aquele padrão da autoexigência. E a autoexigência tem sido um componente que tira de nós muito da nossa energia e contamina a nossa condição. Gera um estado de aflição, de inquietude e que não produz nada. Não produz nada de bom. E quando nós somos vítimas de nós mesmos, a partir dessa experiência de perfeccionismo, nós temos que fazer muito bem. Será que isso era bem mesmo? Ou será que ele estava apenas preocupado com a minha autoimagem? Tá? Então, nós chegamos no ponto da autoimagem. Uma autoimagem que é a imagem vista por fora. Mas nós precisamos ter certeza de que o que define o estado de evolução não é aquela autoimagem construída como um padrão estereótipo, a ser apresentado para os meninos, mas sim aquilo que é visto no plano íntimo. Porque ainda que seja visto no mundo íntimo, quantos de nós não pensamos que Noé já estava pronto? Nós pensamos, não, gente, Noé é pouco, acabou, a geração está prontinha. No entanto, o Senhor, então, o Deus interno de Noé definiu que era só naquele momento. Desse jeito, nesse piso e nessa geração, nesse ciclo, nessa reencarnação, está bom demais. Está bom demais. Isso a gente pode inserir Noé para um paralelo. A gente pode posicionar a situação evolutiva de Noé. Marcos 8:34 fala quando Jesus disse aqui todas as condições para ser cristão. Negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir. 3 situações. E 3 condições gradativas. Se não negar a si mesmo em primeiro lugar, não vai passar, não vai carregar a cruz, muito menos vai desistir. Né? E o pastorino, eu estou me lembrando, ele quando estuda essa parte, ele define o negar-se a si mesmo como sendo um atributo do justo. Entendeu? Então nós poderíamos encaixar Noé como sendo um justo nesse sentido que ele estaria negando-se a si mesmo ao atender o chamado do Senhor. E aí está registrado o filho dele, que era o peso do negar-se, e ainda teria que conquistar a força para carregar a cruz e se tornar assim. Poderíamos. Então, vamos fazer a leitura então do versículo para a gente perceber o alcance, né, desse trabalho. São Marcos 8:34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Então, o que nós observamos? Noé teve um diálogo direto, né? Aqui, na passagem Marcos, o registro é um registro coletivo, dirigido à multidão e aos discípulos. Um roteiro genérico, né? Um roteiro genérico amplo. Noé, na verdade, já estava num plano de obediência tal que foi dito para ele já qual seria o movimento da preparação para que ele permanecesse. Quando Noé repousa, abre mão das expressões pessoais, ele já viveu o negue-se a si mesmo, tá certo? Tá? Quando ele ficou lá discutindo com o pessoal, tá? Gente, ó, momento não é esse mais não. Você tem que acreditar que o Senhor falou isso. Não, Noé recebeu a orientação divina, que não passou
pelo anseio da personalidade, aí sim, o mérito, o anseio da personalidade de se projetar e se impor no mundo, aí nós poderíamos associar com a autoimagem, né? Então ele, sem dúvida, abriu mão daquele contexto de ser alguém ali diferente, especial. Não tinha nada, não é? Não foi isso que o Senhor falou para ele? Ó, estou satisfeito com o que eu fiz, não. Vou te fazer tudo. Então vou ter para você ter vida, porque qual que é a sequência do versículo? No 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perderá. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Então aqui nós temos a vida pequena, tá? A vida pequena que é do meu personalístico. Esse eu, que é a expressão do como estou nessa vida, ou nessa geração. Se quisesse conservar aquilo que é dentro desse padrão da vaidade, se Noé tivesse desenvolvido pela vaidade, ele poderia ter isso como? Sem dúvida também. Não, e poderia ter feito o seguinte: olha, gente, o poder, o Senhor me falou isso. A arca tem essas dimensões. Então ele poderia criar um plano de proselitismo, tá? Vamos, a humanidade, criar arcas. Né? Vamos criar arcas, ó, e os cômodos são esses. Não, ele ficou dentro de um plano interno de assimilação e de metabolização que sinaliza para nós que o preparo, através do fazer, todo um planejamento dá-se a nível individual. É com você, é com tu, tá? Com tu. Então, negue-se a si mesmo. No mundo, nós não vamos ter a aprovação do mundo. O mundo, e como será que foi como foi visto a atitude de Noé? Todo mundo lá, vivendo a vida, livre, solto, e Noé construindo a arca. O que aconteceu com Noé? Virou, né? Virou totalmente. Está fora do contexto. O que será que está acontecendo com esse cara? Esse eu personalístico. Esse eu personalístico já estava completamente fora. Ele foi realmente trabalhar. E ele negou a si mesmo, né? Negou a si mesmo nesse contexto. A consistência. E ele ainda fez o quê? Tome a sua cruz. O que ele era tomar a sua cruz? Então, Deus, o que seria tomar a sua cruz? Qual era a cruz de Noé? Sabe a arca? A cruz de Noé era sobre a arca. Cada um tem um preparo, tem um projeto reencarnatório. Então, qual que é o seu? Então, a pessoa tentar transferir a experiência pessoal no contexto de vida para outras pessoas é um grande desafio, é muito perigoso. Porque a arca é construção individual. E nós não podemos mais achar que nós vamos conseguir ficar fazendo arca para os outros. Nós não vamos fazer arca para os outros. Tá certo? Tome tudo também. É a sua cruz. Então cada um vai levar a sua cruz. Como é a sua cruz? Porque existe a querendo o quê? Que alguém construa a arca para nós, não é isso? Não é? Pegar uma arca prontinha e entrar nela e ficar tranquilo. Tá? E a gente fala assim, não, eu sou da família. É justificado, né? Eu sou da família, eu sou filho. E aí se nós buscarmos aqui, né? E aí devia fazer o seguinte, ó, entra tu e toda a tua casa na arca, tá? Tu e toda a tua casa. Só que essa casa não é uma casa interior. E aqui nós não podemos nem ao menos correlacionar a nossa família com família. Nem tampouco a nossa parentela espiritual, não dá. A arca é individual.
história, né? Nós podemos, sim, trabalhar um plano de sensibilização, né? Que Jesus falou para a multidão. Cada um endereça a história do seu jeito. Cada um endereçaria a história e assimilaria o contexto de uma forma muito particular. E Jesus lançou a mensagem a todos, a multidão e os discípulos. Pessoas que poderiam assimilar tranquilamente ou inspirar, que ficariam só com uma mensagem para ser metabolizada muito bem à frente. Mas se aqui nós percebemos o negar-se a si mesmo, o negar-se a si mesmo, dentro do eu personalístico, gente, aceitar que um filho vai ser mal sucedido na vida é fácil? Hein? É fácil. E quem é que é o personalístico? É ou não é? Então é a nossa verdade de nome. Não é? Nossa verdade de nome. Em família tem que ser uma família. Aquela história que tem no livro dos Espíritos. Qual dentre vós, né? Que fica, né? Feliz de relatar que tem dentro dos seus ascendentes, né? Uma pessoa simples. Né? Uma pessoa simples, uma lavadeira. Todo mundo fala do rei que teve, né? Alguém que teve um nome nobre, alguém que teve uma projeção social, mas não comenta a presença na sua ascendência de pessoas que tiveram comportamentos humildes, mas que foram íntegros, que conseguiram trabalhar o mérito de si mesmo. Tá? Então, negar-se é trabalhar esse eu personalístico, mas numa abrangência para além daquilo que nós imaginamos. Nós falamos no campo da nossa ação pessoal, mas da carência. E por vezes, que a gente começa o seguinte: meu neto é todo dia, né? Esse é o comentário. Mas quando acontece algo muito difícil, será que nós comentamos? Está certo que o mal não merece comentar. Mas será que nós teríamos essa mesma condição ou nós tentamos tamponar em nome da verdade? Aí, uma coisa é não comentar porque o mal não merece comentar, não comentar de dificuldade. E a outra é não comentar por verdade, não contento. Porque tem que ser dos perfeitos. Tá? Então, nesse assim, foi ótimo, então vamos ver mais aqui. Tome a sua cruz e siga-me. O tomar a cruz ficou claro para nós, é o campo operacional. Cada um vai ter uma cruz. E a gente lembrando, né? Que a cruz para nós, o que é? Nós não falamos, nós estudamos a humanidade, e a construção do corpo, essa condição frutífera, né? Frutífera, retratando a condição do ser humano, da humanidade na Terra, e definindo também a necessidade do sacrifício e da dor como componente evolucional na Terra. Na Terra, a dor ainda é um componente evolucional necessário. Aquilo que não é feito por amor acaba sendo, de alguma forma, instituído na nossa intimidade através desta vida. E a vida frutífera se retrata e nós necessitamos muito mais de sintonia com o alto do que esse braço menor que é a cruz que retrata a nossa condição na horizontal. O trabalho na horizontal, ele não pode ser maior do que a nossa linha de conexão com as faixas superiores. Identificando que existe, é no meio tecnicamente, pessoal, né? Então existe uma raiz nessa cruz que fala dos nossos animais, do nosso passado, da nossa raiz, de tudo aquilo que é o nosso passado. Nós podemos dizer que aqui nós temos o nosso presente, nessa cruz, tá? Mas é o nosso passado. E aqui no plano operacional, do braço da horizontal, nós temos o nosso presente. E às vezes, essa questão que nós não conseguimos, né? Porque em geral é a partir do espírito irradiante, não é? Não é? No desenho? Eu não coloco muito no pé da cruz, não coloco? Mas não tem luz, não tem umas irradiações assim?
de alguma forma definiram para nós que existe um plano de conexão, e como se essa cruz aqui, essa porção dela, fosse a parte que define a nossa sintonia com o alto, num campo de abrangência do nosso superconsciente. Essa janela da arte que nos projeta. E é nesse ponto, que nós, eu vou dar uma só para completar. Nesse ponto aqui, que nós identificamos a terceira parte da proposta. Siga-me. É assim que eu siga-me. Tá? Depois veio, né? Então aqui, na mensagem da cruz, nós temos toda a mensagem implícita, simbólica, de qual seria o nosso roteiro de redenção. Que a cruz representa o símbolo da redenção, da ressurreição, o símbolo do nosso caminho de libertação, porque ali o Jesus, tá? Jesus, que foi negado, porque Jesus foi negado ali. A personalidade de Jesus foi entregue, para que o Cristo pudesse realmente ser a mensagem que ficaria para a humanidade, como você já redenção. Assim nós teríamos os 3 passos. Quando a proposta sugere negar-se é não deixar que esses animais ou todo o nosso passado assuma a expressão e a condução plena do nosso dia a dia. Tá? Carregar a cruz, porque é um plano da reencarnação, um plano concreto que nós vamos elaborar todos os nossos valores e todas as nossas virtudes. Ser virtuoso junto ou na influência da virtude é muito fácil. O desafio é manter-se virtuoso sob a influência dos vícios e das dificuldades. Tá? Então, manter-se virtuoso aqui, nesse plano operacional. Isso é carregar a cruz. Não é ser visto perante a humanidade que vivia o seu ontem, que vivia a humanidade plena do seu destino. E seguir, né? Seguir. E a proposta é, siga-me. Siga-me. O que sugere esse verbo? Siga-me. Se eu estou seguindo, tem um elemento à frente, né? Tem um elemento à frente. Jesus é guia e modelo, né? É a família da vida, é a avó, é o dom, é para muitas coisas. Mas para nós, dentro do ensinamento da espiritualidade, o que Jesus é? Guia e modelo. Então nós vamos trabalhar esse siga-me a partir dessa referência. Ele é nossa frente, como farol, como a luz. Tá? E nós, atrás desse plano operacional, trabalhando e seguindo. Né? É isso? Então, isso ficam 3 passos, né, gente? Que sugerem para nós aquilo que Noé fez para ser reconhecido justo. Isso que ele fez, então que ele fez naquela geração. Por vezes nós encontramos determinados desafios numa mesma reencarnação, que é o que Noé vai demonstrar para nós mais à frente, né? Mas aqui a revelação significa um ciclo, né? Nós observamos muitos ciclos na expressão de Noé. Você já viu pessoas que têm um comportamento idôneo uma vida inteira, mas no final da vida parece que ele descansa? Você já observa isso? Gente, mas fulano é uma pessoa tão séria e de repente está envolvido com situações inimagináveis, até de desonestidade, disso, daquilo, ou outros exemplos. Quer dizer, era uma pessoa ali, a pessoa podia estar no fogo, e de repente, o que é isso? Tá? Vocês já viram alguma história assim? Isso acontece? Acontece. Porque a questão do testemunho na vida é um testemunho continuado, tá? Um desafio renovado a cada experiência do lugar.
E a pessoa consegue negar até uma certa etapa. E chega um momento que eclode, né? Aquilo que ela passa a ser, agora é comigo. E aquilo que nunca havia feito, por assim dizer, que tudo é uma bobagem, e nega tudo aquilo que havia negado, e assume e incorpora uma nova forma de ser, que seria dar finalmente asas às expressões do ego, que é o exatamente. E não é a cara do adulto, não, né? Aqui nós falamos de ego, nós estamos falando desse ego, que é o que eu estou hoje, né? O que eu estou hoje. Eu estou fulano de tal, né? Mas eu não sou fulano de tal. Eu sou um espírito em evolução. Eu sou um espírito em evolução. E já passei por várias experiências. E aqui como cão, cachorro, como cão, como porco, como elefante, tá? Mas é muito importante definir que o negar-se é não deixar que esse elemento assuma o plano de vida. Tá? Assuma o plano de vida. Mas a simbologia o próprio desenho é maior do que a expressão da expressão. Como ele falou, não, aqui. Eu fiz uma referência, achei que tinha ficado claro que eu queria dizer uma referência. Quando nós colocamos lá, né? A luz. O que eu quis buscar com a luz? Que na verdade nós não sabemos o limite dessa parte do mundo. Tá? Que com a luz, as ondas, né? Não sei aonde é partícula. Então tem um plano de abrangência para além daquilo que é concreto para nós. É isso que eu queria dizer. Pode não. Deve ser muito maior. Né? Tá? A ideia era essa. Tá certo? Porque nós vamos nos abrir para todas as novas etapas. Porque para nós no concreto, aquilo que o nosso olhar dá conta de identificar, para isso, né? É isso. Por isso que nós buscamos os raios ali como um elemento a mais. Bem, tá aí. Eu tenho muita dificuldade em relacionar o negar de igreja com amar o Senhor mais próximo como o Senhor. Na minha geração, nas relações de outras gerações que eu recarnei como mulher, eu senti, né, a marca de esforço da educação que a mulher recebeu de submissão, né, da nossa cabeça, de toda a humilhação possível que nós mulheres recebemos nessa geração e em geração passada. Então, negar a si mesmo foi um verbo negar, foi um verbo que foi calcado no Evangelho, mas que, na realidade, foi uma maneira de manipulação, tanto da igreja como da parte masculina, para você ficar no seu lugar. Né? Ficar no seu lugar. Como que você vai se amar se você recebe essa informação marcante e profunda, você tem que se negar? Então, você vem trazendo essa informação de encarnação e reencarnação, encarnação e reencarnação. Então, eu, particularmente, estou processando esse negar-se como sinônimo de amar a si mesmo, nessa sabedoria, há muitas gerações para frente. Porque, como o tipo de um carro que não quebra na antena de gasto, né? O carro não quebra, né? Não tem. Você vai ser martelado e se gasta. Quando você esboça uma reação de amor, assim, não como egoísmo, você é necessária outra assim. Você
Deus. E agora trabalhar com o marido? Não? Então, negar e amar aqui, ainda estão sendo donos e não. Essa coisa. Então, vou pegar esse aqui, que é um grande desafio, negar-se e amar. Né? Como se fosse aqui, como que nós vamos conjugar essas duas posições. Amar ao próximo como a si mesmo, né? Amar. Então, quer dizer, ficou claro que não existe possibilidade de crescimento para o homem no plano exclusivo, né? Já ficou claro. Jesus já finalizou um trabalho que envolve coletividade, tá? Amar-se, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Então, como é o elemento comum? Como? Sabe quando? Eu vou retomar um pouquinho dentro da linha histórica que ela trouxe. Porque essa linha histórica, muitas vezes, né, gente, o assunto vem novamente como uma necessidade que às vezes não é nem do grupo encarnado. Às vezes é uma necessidade até de desencarnado. E por isso a gente precisa retomar até para a gente tirar um pouco de ideias e nós percebermos que nós sabemos que a casa espírita ela é uma hospital, é uma escola e é uma oportunidade aberta para muitos que quiserem em busca de elementos até para se posicionarem em casa. Então imaginemos aquele grupo de mulheres compreendidas que almejaram, tá certo? Os objetos demais, aqueles lá da França, como que é, são aqueles os cátaros, mas os outros também, aqueles que emanam, também eu falei, não, eu tenho uma frase. Mas aqueles que, na época, foram formando várias seitas, tá? E uma pessoa fora da igreja, também colocada fora da igreja, como? Dos aldeões. Então, tudo a França lá. O que eles fizeram? Quer dizer, uma pessoa com recursos assim, gente, por que nós não podemos estudar o Evangelho? Por quê? Como que é? É hermético. Não achei. Mulher podia nem pensar em ler, né? Nem pensar em ler. Era antes, né? Isso está totalmente fora da possibilidade. Então, naquele movimento de abertura de consciência para um posicionamento de equanimidade dos seres, reconhecendo o outro, tendo os mesmos valores e possibilidades que o mesmo, esse foi o momento da transformação. E como isso foi visto? Como energia, como algo que totalismo. Os aldentes eram de pura, completamente fora de uma hora instituída. Então o que aconteceu das pessoas que eram presas? Iam para a fogueira, como pessoas totalmente fora do contexto. Então eles falaram, ir para a fogueira, era bruxa, era isso, era aquilo. Gente, quem eram as bruxas? São pessoas que buscavam o quê? Isso não é muito mais. Muitas das bruxas quem eram? São pessoas que tinham alguns pequenos conhecimentos sobre a arte de cuidar com as ervas. Tá certo? E isso era visto como algo abominável. Como nós hoje estamos até na área da saúde, não fomos egressos dessas experiências, começamos a nos interessar por essas questões atrás, no nosso passado aqui. Então o que aconteceu foi, dentro da tentativa de manter uma ordem instituída, tudo aquilo que representava um novo era eliminado. E de que forma? Da forma mais ostentativa possível. O que limpa, gente? No batismo do fogo. Então a ideia era, tem que ir para a fogueira para purificar. Tá certo? Batizar a terra com fogo, aí para não sobrar só os fogos. O que é que leva? Então nós observamos o fogo no outro, né? Porque o resto do fogo já tinha compromisso. Então nós observamos, e a terra sumiu todos os minerais ali, está tudo certo, né? Então nós observamos o que devolveu o pó da terra.
era isso, voltar à origem. Então era um sentido de purificação de algo considerado totalmente impuro, que era um conhecimento fora daquilo que é. Aí sim, essa pergunta que retrata a mentalidade que ainda vigora de muitos espíritos egressos dessas experiências, que continuam ainda num plano de negação até por não lá. Sair da fogueira agora sem acreditar em nada. Então aí a gente trabalha para reconstituir o perispírito, porque gastar um tempo muito grande. De falar, gente, como que pode? Eu do bem que fizer isso comigo? Tá certo? E nós já estamos aqui reencarnados com o corpo conversando. Só que o tempo foi mudando. Vocês imaginam, gente? Século. Era século 12, 14, por aí. Começou esse movimento. Vocês imaginam, século 21, uma mulher aqui fazendo um estudo, né? Com que preparo teológico? Qual que é a autoridade teológica para poder estudar a Bíblia? Quais são as minhas insígnias? Não, já ficou lá atrás. Então nós observamos que houve um movimento. O tempo virou essa mudança. Então hoje nós estamos aqui. E se nós observarmos, o interesse é muito maior das mulheres. Nesse sentido, buscando, se nós observarmos, quase sempre acontece essa condição. Agora, se nós ficarmos alimentando, aí que vem a questão da resposta, alimentando, aí seria o plano da experiência, da marca, que foi trauma para nós. Foi, gente, não foi bacana não. Não foi bacana não, nem pouco. E machucou profundamente a alma. Mas muitos anos já conseguimos sair disso no movimento e até renovando esses projetos. De trabalhar humildade, não mais humilhação. Serviço e não subserviência. Tá certo? Nós já estamos nesse movimento. Mas isso não adianta ninguém lá fora falar. Essa conclusão ela tem que ser isso para definir qual que é o meu peso. Qual é o meu peso? É vaidade ou não é vaidade? É perfeccionismo ou não é? É indiferença como máscara de vaidade? Não estou nem aí. Para o que fulano disse? Tá? Fulano fez uma crítica, eu não estou nem aí, velho. Isso pode ser máscara de vaidade, sim. Quem é fulano para falar alguma coisa? Qual que é o preparo que fulano tem para me dizer alguma coisa? Verdade. Então, esse movimento contínuo é que nos abre uma porta de libertação, tá certo? E nós precisamos abraçar as oportunidades que vêm para nós como uma tentativa de cedermos para semear. Essas nossas ligações. Essas nossas dores. Quer dizer, qual foi? Mas, comparativamente, melhorou muito. Melhorou ou melhorou? Sem dúvida. Vez por outra, isso é notório. Vocês já observaram? Aqui eu vou fazer essa comparação, porque é um evento que a gente identifica muito claramente como, mesmo para quem não tem sensibilidade mediúnica. Às vezes você está numa reunião, fazendo um estudo tranquilo, né? Fazendo um estudo tranquilo, que é reflexivo, que a gente sabe que não falam as últimas palavras, que a gente fala a partir da nossa lente, do nosso piso, e muito daquilo que foi dito será dito em outros patamares de forma diferenciada. Aí o que acontece? Aí chega não vou falar nem que é sábio, não, alguma autoridade eclesiástica do passado, e que chega e começa a se questionar. Vocês já observaram isso em reuniões espíritas? Quer dizer, já estamos num contexto espírita de liberdade de expressão, de pensamento, mas o homem velho retoma. Ele não negou a si mesmo, em termos de estrutura pessoal. Tipo assim, naquele momento é como se a personalidade viesse para dizer, o que é isso? Eu aqui escutando o que essa pessoa está falando, não tem nenhuma qualificação para isso. Quando na verdade nós estamos num movimento de troca e de reflexão para abrirmos
para novas frentes. Mas aí tem a questão da verdade, eu acho. Não é o desafio? Porque uma pessoa, né, que acha. Não, mas eu estou falando do passado. Ele não é nem esse passado. Às vezes, nessa reencarnação, gente, tem tudo limitado, tá? Só tem até a 4ª série, tá? No ensino fundamental, ler as circunstâncias de dificuldade, quando vai se expressar o vocabulário e a concordância denuncia a falta de intelectualidade, né? Não tem um preparo intelectual nessa condição, mas tem um lastro espiritual. E que ele não pode nem ter acesso, porque se tiver acesso, aí repete aquilo que ela falou. Aí massacra do mundo. E é por isso que nós precisamos do esquecimento do passado. Porque senão nós estaríamos massacrando muitas iniciativas de renovação. E qualquer iniciativa, tá? Mas essa é a minha vez de fato, tá? No exemplo de negação, o livro Vermin, prepara o filme para que ela vai reencarnar de novo. O Andrei, eu sempre o nome do amigo espiritual dela, ela falar que o projeto dela de negação. Ela iria desejar dar o melhor para a nação dela, coisas que ela está grávida, era normal no âmbito da terra. Só que no projeto dela, eu não poderia atender. Eu não duvido das mulheres, porque até hoje ainda tem demonstrações que comprovam a sua fidelidade aos princípios do Cristo. Mas talvez a pessoa que está motivando a sua ida da terra não vai alcançar o seu desejo. A Ana fala assim, tem outras pessoas também lá. Então eu acho que esse exemplo dela é muito negar, né? E um negar consciente. Um negar consciente, que não foi fácil. E ele ainda fala assim, sente-se com força suficiente para superar as leis que regem o planeta? Ainda fala o seguinte, porque na hora que chega no planeta, às vezes o planeta vibrou, não. Então, quer dizer, aqui você vai estar, que nós começamos na semana passada, quando você mergulha no terreno das trevas, qual é o componente de ligação com o alto? Ela fala a oração, você vendo? Então, quando ele fala, se você está com força suficiente, você vai conseguir, você não vai ter questões de neutralizar, você estará sujeito às mesmas leis que regem o planeta. E aí fala da sede de compreensão e da fome de afeto, tá? Porque ela também ficaria vulnerável às necessidades básicas do planeta, tá? Porque aqui que nós comentamos, isso que é? Você compreende isso que você fala, eu estou compreendendo, não é uma delícia conversar com o fulano, porque eu falo uma palavra, você entendeu tudo, não tem que ficar com discriminação. Não é bom demais? Às vezes é bom, né? Tudo bom. Ou então, aquela história, né? A sede da fé, né? A nutrição, porque é o amor, né? E aí, sendo que ela já foi, mas aí a questão do negar se amar. Pode parecer paradoxal. Pode parecer. Mas o amar é para o espírito. Nós amamos a expressão dessa arte. A gente faz tudo para conservar o eu pequeno. É esse que tem que ser negado, tá certo? Então, quer dizer, aquela história, como assim que não tem isso para mim? Né? Chegou e falou assim, como você não vai ter isso para mim? Porque onde a gente tem isso para mim, né? Então, nós estamos valorizando. Aí o plano da privação, mas por que vocês não teve isso para mim? Aí a gente pensar, por que eu tenho que trabalhar com a ausência desse reconhecimento para mim? Por que fizeram dessa forma? Qual a instrumentalidade que está sendo ativada para a minha vida espiritual? No livro Vinho de Luz, no capítulo 39, eu não vou ler grande, tá? Mas o título responde. Ele fala assim,
título é a santificação. O título 2 pontos. É a santificação. Tá? Ou essa parte do título. E são palavras de Jesus, registradas por João, no capítulo 17, versículo 17. Santificam-nos na verdade. Não podemos esquecer que, em se dirigindo ao Pai, nos derradeiros momentos do apostolado, rogou-lhe Jesus santificar os discípulos que ficariam no plano carnal. E aí, Emmanuel desenvolve reflexões sobre esse movimento, definindo tudo aquilo que Deus santificam, definindo que não seriam privilégios, que não seriam planos de facilidade, tá? Na condição humana, mas que existiriam sim desafios, testemunhos e sacrifícios, testemunhos. E em determinado momento ele diz o seguinte: seriam convocados a ser rogatórios humilhantes, contudo não lhes faltariam a sublime inspiração. Então santificam, na verdade, é a santificação, seria um trabalho de conexão com essa fase superior do cérebro, tá? Abrir o espaço do cérebro. E é no cérebro que nós abrimos espaço para a sublime inspiração, tá? Seguiriam atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas nunca desamparados. Receberiam golpes e decepções, mas não lhes seriam negados a esperança e o reconforto. Suportariam a incompreensão humana, todavia, os desígnios superiores agiriam em favor deles. Sofreriam flagelações no mundo, no entanto, suas dores. Abasteceriam os celeiros da graça e da consolação para os aflitos. E aí vai. Essa é uma das maiores lições do capítulo 22, que geralmente é uma página só que será outra. Então, eu vejo que a santificação é um processo que envolve muitas forças, muitos anos, que precisam ser valorizados. E é desafiante. A Marte, muitas vezes, é visto instintivamente só como a manutenção do nosso estado de vida. Não, eu tenho que me defender, eu tenho que me preservar. Isso sim, mas não é tudo. Não é tudo. Porque vejam bem, não é um desafio cada dia que se abre a nossa experiência. Se nós não ousarmos fazer alguma coisa, seria o caso de ficarmos desregulados. Não mesmo. Na nossa zona de conforto, como a gente diz falando, é fácil dizer uma vidinha mais simples. Mas quando nós optamos por um caminho dele, aí vem a questão, alegrados, não porque se nos sujeitam os espíritos, mas pelo fato dos seus nomes estarem escritos no céu. Então, essa condição que é a condição do discipulado. Você não precisa. Tem uma tarefa que é sua. Pode ser só pessoal? Pode. Pode ser só pessoal. O seu trabalho pode ser de melhoria íntima. Mas pessoal não significa isolado. Tá certo? Pessoal não significa isolado. Porque o ser, ele é um ser social. E ele vive em coletividade. Emmanuel, não é Emmanuel, não é separado. É de Joana de Anjos. Foi publicado no jornalzinho do Abril de Jesus, tá? Foi publicado uma mensagem de Joana de Anjos no jornalzinho do Abril de Jesus. E Joana de Anjos fala alguns aspectos que têm um efeito de contágio positivo. Sabe, ela coloca alegria e emoções de humano. Certo? Condições de contágio muito grande. A serenidade íntima. Tá? Então, quer dizer, se nós trabalharmos essas conquistas de nós mesmos, isso é amar. Vocês concordam comigo? Amar.
que eu vou viver um plano de serenidade íntimo, e de alguma forma eu vou me posicionar no mundo de forma favorável, positiva, e até trabalhando essa relação com o outro. Muitas vezes, nós não estamos alegres, vocês concordam? Mas a gente está sorrindo, né? Não é dessa forma? Toda vez nós escutamos isso, né? É o palhaço que faz isso e rir, esconder as próprias lágrimas. Primeiro ano também fala do cristão. O cristão que se coloca nessa caminhada, ele tem que ter a alegria como componente. E aí ele começa mostrando alegria. Mostrando alegria. Será que a alegria é verdadeira? Nem sei, pode ser que seja. Mas se está mostrando essa alegria, nós estamos num caminho que pode favorecer uma vivência real dessa condição necessária, a estabilidade do ser. Bom? O que mais queria mostrar, Maria? Eu estava aqui pensando, finalizando a ideia, eu estava pensando em duas coisas. Uma, eu quero lembrar que é um processo da razão, assim como o coração, você dois pequenos, e fez uma divisão de conhecimento, Aristóteles retoma isso, e ele dá um lugar ao sentimento superior. E eu trago isso porque os teóricos hoje bebem nada, né? Então alguns teóricos vão lá e proclamam a importância do sentimento. Outros vão e retomam a razão, porque o ritmo da nossa evolução diverge. Pegando isso, nós temos Descartes e ele preconiza exatamente a questão do racionalismo, e esse dual entre a razão e o sentimento é o que nós estamos aí ainda por essa luta interna. Agora vamos pegar o Evangelho. Então, se a mulher sumariza sentimento, é aí que nós estamos esquecendo que nós derramamos nas paixões, no sentimentalismo, e o sentimento puro e a fonte é o negar-se, é o que nós menos ainda conseguimos. Segunda coisa, quando a humanidade ainda está nesse projeto de mundo, onde a mulher não conquistou lugar, se nós percebermos, nós tivemos próximo disso no último século, na primeira metade do século XX. E as próprias mulheres se perderam no caminho dos homens, num processo competitivo, perdendo exatamente a possibilidade do desenvolvimento sentimental. É a questão do valor, né? Que é uma definição do diferencial, né? Só que no versículo 7, nós aqui identificamos a proposta. E entrou, né? A proposta que foi consolidada. E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca por causa das águas do dilúvio. Nós podemos trabalhar aqui para comentar em base em dois aspectos. Temos por base dois aspectos. Macho e fêmea dos animais. Macho e fêmea. Noé e sua mulher. Os filhos de Noé e as mulheres. Seus filhos. Na arca, o dinamismo pede presença já das estruturas de sentimento e razão. Nenhuma das duas foi negligenciada em qualquer etapa, mesmo as faixas primitivas do passado. Essa dinâmica do casal envolve o plano da interação desses elementos que diferenciam o ser na sua caminhada. É a partir dessa conjugação dos elementos e da presença desses elementos no plano interativo e até de conhecimento, que nós trabalhamos
tanto a necessidade, e conheceu Adão, né? E conheceu, tá? Então, quer dizer, esse conhecimento, viver essa experiência num plano de intimidade tal que existe um conhecimento dessa faceta mulher. Nós precisamos trabalhar. É só o sentimento que está sujeito à queda, gente? Ou a razão também está sujeita à queda? Né? Então, se a mulher operou queda em função dessa faceta, tentando ser como o homem também operou muitas quedas quando ele negou o valor da mulher, tá? E daquilo que era o seu diferencial. Certo? Um tentando usurpar quem que era do outro. E o outro tenta negar. Tá certo? Olha, não é isso. Tá? O que define a estratégia é uma questão de poder, quem é que vai mandar nessa história. Aí é uma questão puramente de poder. E aqui nós observamos que a proposta na edificação da arca, no preparo de como ela seria conduzida, deixa claro que nós não vamos perder nada. Não vamos perder nada. Tudo isso será utilizado nessa trajetória evolutiva sem que se seja o que quer que seja. Definindo, no entanto, um plano consciente de escolhas para que nós não criemos armadilhas para nós mesmos. Imaginemos que a orientação dada pelo Senhor, dada, não tivesse sido seguida por nós. Os animais puros são casados, que é o dinamismo, porque tinha que gerar tudo. Tá? Tinha que gerar tudo, tinha que continuar, porque isso fazia parte da evolução. E aqui a relação do bem e do mal, do certo e do errado. Eu acho que quem puro hoje pode, por evolução, transformar-se em algo puro amanhã, tá certo? Por evolução, porque a evolução é para tudo, para todos. Então há uma relatividade no contexto. Só que, imaginemos que Noé, por livre inspiração, optasse, eu estou mais familiarizada com os impuros. Então, eu vou fazer o contrário, eu vou colocar 7 casalinhos impuros e um casal dos puros, porque o puro não pode seguir a mim, está tão distante. O que significaria para ele? Negou-se mesmo. Ele privilegiou aquilo que era sobre alto. Ele deixou o certo mesmo. E definiu uma ordem própria. Sujeita a queda. E aí ele usou mal de discernimento. A razão. Então nós muitas vezes podemos falar o seguinte: até que ponto nós não estamos achando que estamos sendo discernidos, racionais, elegendo esse caminho é equivocado? Será que no meio, aqui vamos esperar, né? Será que no meio daqueles que tinham uma posição ortodoxa diante do resguardo daquilo que era sagrado, não existiam pessoas que acreditavam que aquilo era melhor? Será? Pode ser que tivesse. Mas não, gente, não pode ser isso, tem que ser assim mesmo. E não tem capacidade de animais. Esses seres são animais, são primitivos demais. Não tem ainda capacidade de assimilar a grandeza dessas pedras. São fortes, né? São fortes. Será que não? Só que a construção europeia é individual. Para esse que estavam, vamos falar assim, com a visão fixada, né? O terreno da colheita é um. Agora, aquele que fez por sagacidade, em nome muitas vezes da própria vaidade, a colheita é outra. E aí que tem a história da arca. Alcione foi advertida de que o que ela projetava poderia não ter êxito. Não foi isso? Seu projeto pode não ter êxito. Por quê? Seu pinto é esse. O
dentro dele ainda é muito diferente. E ele pode nem entender aquilo que eu estou querendo levar para ele. Entendeu? Entendeu? Ele entendeu? O Carlos entendeu alguma coisa? Entendeu nada. Não entendeu absolutamente nada. E ficava lá do umbral, né? Chamando por ela, né? E ela lá, né, naquele garrazinho, trabalhando pela harmonia, né? Projetos de coletividade, né? Trabalhando com a música, para a harmonia celestial, né? Aí, né? Sabe? Entre aspas, né? Quer dizer, ele está chamando, né? Chamando. Tá? Perturbação, né? Sei lá, entendeu? Quer dizer, a proposta era, o que o Antônio falou pra mim? Não, bobagem. Ele não falou isso. Ele falou, essa é a história também. Falou? Com uma das palavras, ele não falou? Hã? Falou, hein? Falou, caramba, gente. Ai, não, bobagem, foi na hora, não. Hã? Aí a mãe dela falou assim, mas vou tentar, né? Vou tentar. Ela sabia que a possibilidade, lá, ela sabia que a possibilidade da queda era muito pequena. Então, aquela história, né? Investiu. Então, nós observamos isso no plano espiritual. Por que para determinadas pessoas os investimentos são tão altos? Essa pessoa diz para você, sei por quê? Fulano todo lugar que vamos dar tapete vermelho, você já viu nos comentários? Impressionante. Chega no lugar lá do lado está com a cúpula. Então isso aqui o pessoal está fazendo isso. O que é isso, gente? O que vocês entendem disso? Conflito na pessoa, possibilidades, né? Potencial. Aí fica aquela torcida, igual a André Luiz, né, gente? André Luiz, aquela torcida, a mãe dele pediu para ele, vai lá, dá um apoio, né? Porque você sabe, né, quem que é, né? Aí, cara, só não deixar dúvida. Eu posso ir, né? Isso é verdade. Então, aquela história, né, do plano de percepção. Porque existe realmente essa visão para além, percebendo a individualidade do ser. É uma questão de viradinha. Virou o interesse, saiu desse plano, vira para o outro com toda a força de realização de vida. E foi isso que aconteceu. Com um ano, né? Foi com um ano que eles viram a cidade onde nós fomos? Foi um ano, né? Um ano, né? Até da pouco, não foi? Não foi? Com um ano. Ele voltar a cidadão. Porque, na verdade, ele chegou como lá com o quê? Uma brigada, né? Uma brigada. De favor, né? De favor, na casa de um, na casa de outro, né? Isso nem interesse fixo, né? Estava despensionado, né? Então, vamos lá. Se nem interesse fixo, foi acolhido, foi porque o investimento, gente, esse moço aí tem futuro. Com um ano, ele realmente deixou claro que era alguém que tinha muito a oferecer. Isso é o que é isso. Exatamente. É isso que é o que a gente tem. É o que é. Então, você transparece, desala. E o que a gente acha que a gente é o que tem que ser negado. Tem que ser negado. O que acha que é. Quando ele ora, né, que ele queria ser 40, 39, 47 vezes, é porque ele mostra quem ele era de fato, né? E, no entanto, como André Luiz, né, reencarnado, ele fez escolhas muito equivocadas, né? Ele esteve, durante a reencarnação, com os potenciais muito pouco movimentados. A questão é, ele movimentou pouco das potenciais. Muitas vezes, assim, nós mesmos não nos vemos, né? Ele não se via, nós não se vemos. André Luiz não se viu como que ele vivia. Ele era um sanitarista, tinha uma visão do bem coletivo, né? Foi preparado, mas na hora lá de receber a dívida do pai, o que falou? Falou, miséria, tem que cobrar, não sei o que, não foi? Não foi tudo assim desse jeito?
Então, que ele foi reencontrando com cada um, para poder refazer aquelas experiências onde o André personalístico melhorou, e cobrou tudo, feitinho por feitinho. Tá legal, né? Então, ele passou como se fosse, vamos colocar assim, mal por mal, ele fez. Então, ele relata para nós, ele foi ruim para ele. Ele foi ruim para ele. Ao não utilizar o seu potencial. Né? Ficaram alguns. Rapidinho. Vai estar falando com tanta afinidade, a pessoa falta um poder. Você vai ficar tendo a sua quantidade, o grande ser humano mesmo, aquela que você pode examinar na verdade, na humildade, deveria o poder, como próprio, essa dificuldade, poder. A nossa questão, aí nós podemos até trabalhar na próxima reunião, essa questão do poder, né? O poder tem sido um desafio, porque nós usamos o poder para vencer, não é? Não é isso? O poder é utilizado para vencer, para definir posição, tá? Mas aí surge uma nova questão. Vencer o quê? Tá? Então, vencer a si mesmo, né? Vencer a si mesmo é negar. Tá? Vencer a si mesmo é vencer o mundo. Tá? Vencer a si mesmo é vencer o mundo. Tá certo? Então, nós faríamos, então, nós queremos estudar esse poder como sendo virtude. E não o poder distorcido que nós utilizamos como componente de subjugação, que foi o que ela trouxe. Porque as dificuldades são geradas por esse poder que submete. Tá? E aí o que ele faz? Ele vence no mundo. No mundo ele ganha.